aulas, porque depois eu vou disponibilizar essas aulas para vocês, porque quem tiver sem acesso também tem acesso às aulas gravadas, né? É importante. Então, de novo, gente, vou falar mais uma vez, não deixem o problema virar uma bola de neve, tá? Reportem esse problema à coordenação, ou à coordenação administrativa, ou à central de atendimento ao aluno. Reportem isso, vocês não podem ficar sem a aula, tá bom assim? Nem sem acesso. Não só sem a aula, né? O YouLife que tá tudo, tá? A sua vida acadêmica tá no YouLife. Se você tá sem acesso ao YouLife, você tá sem acesso à sua vida acadêmica. Né? Certo? Nossa, só o carro da pamonha resolveu passar agora na rua. Vamos lá, vê se é hora de vender pamonha, meu Deus. Tá certo, estava trabalhando. Então, vamos embora, gente. Posso começar? Gael, deixa aí. Pode ou não pode? Pode ou não pode começar, gente? Olha o microfone ligado. Fiquem ligados no microfone. Pode, professora. Então, eu vou começar. Tá gravando também. Eu não sei se eu vou disponibilizar essa gravação hoje ou amanhã, porque demora um tempinho para ela carregar. Ela carregando, eu disponibilizo ela para vocês, tá bom? Eu tô vendo aqui no chat. Beleza. Ai. Vocês me desculpem se no meio da aula eu ficar meio com fadiga. É que ultimamente eu tô tendo, como chama? Meio que, não é falta de ar, mas cansaço. Sabe como que é? Eu tô ficando muito cansada. Não sei se isso é por causa da gravidez, mas eu tô ficando cansada. Então, se eu ficar com fadiga e precisar de um tempinho para respirar, eu peço a colaboração de vocês. Então, vou começar. Hoje, a gente vai falar de decisões financeiras para investimentos. Então, até agora, a gente viu juro simples e juro composto. Por quê? Porque isso deu uma base para a gente entender um pouco de decisões financeiras. Então, eu vou fazer aqui uma introdução do que é decisões financeiras e quando a gente precisa tomar decisões financeiras dentro de uma estrutura de capital e de um empreendimento. E por que a gente toma essas decisões, né? Normalmente, a gente toma decisões de investimento. E a gente tem várias ferramentas matemáticas, principalmente de administração financeira, para fazer essa decisão de forma mais assertiva. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vou ensinar ferramentas para vocês tomarem decisões de capital. Antes, a gente tem que entender a estrutura de capital e como funcionam as políticas de financiamento, né? Bom, a gente tem as políticas de financiamento que tratam as estruturas de capital e o impacto dela é sobre as fontes de financiamento, da onde vai vir o recurso. Ou seja, a gente vai avaliar capitais próprios ou capitais de terceiros para a rentabilidade da empresa. Então, nesse momento aqui, a gente vai discutir que a gente vai fazer um empreendimento ou a gente trabalha numa empresa, a gente tem que fazer aquisição de um novo investimento. Vou dar um exemplo. Eu sou professora, certo? E eu comecei a trabalhar home office. E eu tô com uma cadeira desconfortável. Não tenho fone de ouvido e minha internet de banda larga é horrível, né? Minha internet é horrível. Eu vou ter que melhorar esses recursos para melhorar a qualidade do meu serviço prestado, que é a aula home office. Então, dentre essas opções, eu decidi que eu vou melhorar minha internet banda larga e adquirir uma nova cadeira, uma cadeira mais confortável para que eu possa dar aula home office. Esse investimento, o recurso que vai financiar esse investimento, que é a internet e a cadeira, ele tem que sair de algum lugar. Ou esse recurso é meu, aí a gente chama isso de capital próprio, é um dinheiro que eu tenho, que eu vou investir no meu negócio, que é o meu serviço de dar aula, ou esse investimento vai ser de terceiros. Eu vou pegar o meu cartão de crédito e vou comprar, ou eu vou fazer um empréstimo e comprar, ou eu vou num fornecedor aqui que eu conheço, que é meu vizinho, que ele mesmo fabrica as cadeiras, vou negociar com ele e vou comprar uma cadeira, vou ligar para a Vivo, ou para a TIM, ou para a empresa operadora que seja, para me fornecer um recurso de banda larga e vou fazer um contrato com eles. De qualquer forma, eu vou precisar de um recurso. Ou esse recurso vai sair do meu cash, do meu bolso, ou esse recurso vai ser algum capital que eu vou adquirir no mercado e eu vou pagar por esse capital juros.
Seja um cartão de crédito, seja um fornecedor, enfim, aí a escolha eu vou avaliar. Então, as políticas de investimento vão considerar a elaboração, avaliação, seleção das melhores alternativas de investimento usando técnicas para isso. Então, como eu vou saber qual é a melhor fonte de recurso? Como eu vou saber se eu vou usar capital próprio, capital de terceiro, se eu usar capital de terceiro, qual o melhor capital de terceiro, se eu usar capital próprio, qual a melhor condição de usar capital próprio, e assim sucessivamente. Eu vou ensinar para vocês 3 técnicas de seleção, que é o payback, VPL e ATIR. VPL é o valor presente líquido e ATIR é a taxa interna de retorno. São 3 técnicas diferentes, mas todas as 3 são para que a gente possa avaliar o investimento. E mais do que isso, em quanto tempo eu vou ter retorno daquele investimento, né? Se o nome já diz investimento, eu não vou investir para não ter retorno. Eu pressuponho que em algum momento eu vou pagar aquele investimento e ele vai me dar retorno financeiro, ele vai me dar lucro. Então, eu tenho aí um período que é o período de custo do investimento e logo depois um período que ele está me dando uma rentabilidade. Tranquilo? Sim. Beleza. Então tá. Dentro das políticas de financiamento, como eu disse para vocês, a gente pode usar recursos próprios ou de terceiros. Qual a decisão? Bom, normalmente o capital próprio tem um custo maior, porque a gente, que é o proprietário, que é o dono do recurso, a gente assume o risco. Enquanto capital de terceiros vai gerar passivos onerosos, e numa empresa, isso dá dedução fiscal, certo? Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma redução no imposto de renda. Mas, você vai estar num trade-off, numa escolha muito pontual, se você vai usar capital próprio ou de terceiros. No nosso país, é muito usual recursos próprios, certo? Porque a gente é um país emergente, nossa economia oscila muito, principalmente numa situação de crise, né? A gente tem juros abusivos. Então, na maioria das vezes, a gente não usa capital de terceiros, porque o custo, na maioria das vezes, é muito maior. Então, a maioria das empresas usam capital próprio. Exceção daquelas empresas que sabem trabalhar bem com rentabilidades fora da empresa, tem uma conta de rentabilidade, e aí ela costuma usar ou o capital próprio que está aplicado em alguma coisa, ou capital de terceiros, desde que os juros desse capital seja inferior à rentabilidade do seu capital próprio. Mas são poucas as empresas que têm um portfólio de ações ou trabalham com uma rentabilidade fora do escopo. Então, nesse sentido, a gente costuma trabalhar mais capital próprio. Por quê? Né? Aí aqui eu coloquei alguns pontos. Capital de terceiros envolve risco financeiro de falência, pois o que acontece quando a gente assume capital de terceiro? A gente aumenta o endividamento. Isso compromete muito o resultado da empresa e o caixa da empresa. Esse nível de endividamento também aumenta o custo, prejudicando a rentabilidade dos acionistas e gera conflito de interesse entre o gestor e o proprietário, porque o gestor gosta de aumentar o endividamento, alavancando a empresa, mas o proprietário não quer assumir o risco financeiro. E, obviamente, que dentro do cenário econômico, isso interfere na escolha. Normalmente, no Brasil, as empresas tendem a ser mais conservadoras e usarem mais capital próprio do que os terceiros. Não significa que não usam, mas normalmente no Brasil a gente tende... Isso está mudando, né? À medida que as empresas vão conhecendo mais segmentos de rentabilidade. Mas ainda assim, principalmente o pequeno empresário. Bom, então as políticas de investimento envolvem a aplicação de capital e visam geração de retorno para o aplicador, são normalmente de médio e longo prazo. Médio e longo prazo no nosso país é de 5 a 10 anos, né? Decisões empresariais que envolvem substituição de ativos, ou seja, um novo equipamento, uma nova máquina, ampliação da capacidade produtiva, lançamento de novos produtos, aí se entra pesquisa, P&D, marketing e etc. E são normalmente de cunho racional. Sempre vai ter um processo técnico avaliando e comparando a atratividade econômica e o custo de capital investido. Então, a gente vai avaliar aqui propostas se são viáveis ou inviáveis dentro da metodologia que a gente vai aplicar. A gente vai querer propostas viáveis, as inviáveis não vão entrar no nosso processo, né? Uma vez que você viu que uma proposta é inviável, você não vai querer fazer ela.
Você só vai querer fazer as propostas que são viáveis. Então, ela vai ser viável quando seu retorno for superior às taxas ou os custos do proprietário do capital, seja esse capital próprio ou capital de terceiros. Bom, o processo dessa avaliação é uma seleção entre as alternativas de investimento, vai considerar os seguintes pontos. Primeira coisa que a gente vai fazer, elaborar um fluxo de caixa em cada uma das propostas. A gente vai fazer uma avaliação econômica dos fluxos de caixa com base na aplicação das técnicas que eu disse para vocês. A gente vai ter que dar uma taxa de atratividade, que é a taxa de retorno exigida pelo proprietário do capital, credor ou acionista. Credor, se for capital de terceiro, acionista, se for capital próprio. E a aplicação do critério de aceitação do projeto de investimento. E depois, por fim, a gente vai fazer uma análise do risco nesse processo do investimento. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é análise de fluxo de caixa. Tá tranquilo? Ou como que tá? Tranquilo. Tranquilo? Então, acho que eu voltei a gravação. Então, agora a gente vai falar de fluxo de caixa. E aí a gente vai ver dois tipos, né? O fluxo de caixa simples e o descontado. Né? Vou falar dos dois e como que a gente monta eles. Só que para a gente falar de fluxo de caixa, a gente vai entrar na ideia de DRE. Então, a gente vai ter que abrir aqui uma demonstração contábil da forma mais simplificada possível, que é a demonstração do resultado do exercício. Eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então, como que a gente vai fazer o fluxo de caixa projetado? A gente vai projetar entradas e saídas do caixa de acordo com o investimento analisado, certo? Bom, a gente vai considerar o saldo de caixa distribuído ao longo do tempo da proposta de investimento. E nesse fluxo de caixa projetado, a gente não vai coincidir isso com o resultado contábil da empresa, não. É necessariamente entradas e saídas de caixas, considerando basicamente o processo do investimento, tá? Então, a gente vai considerar entrada e saída de divisa, de dinheiro, né? De caixa. As demonstrações ou o resultado contábil é dimensionado por competência e não tem nada a ver com esse fluxo que a gente vai fazer. Isso é basicamente para analisar o investimento. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Bom, então tá. O que é importante? Todo projeto de investimento é avaliado pelo fluxo de caixa projetado e não pelo lucro contábil, tá? São coisas diferentes. Porque no fluxo de caixa que a gente vai saber realmente avaliar a capacidade de pagamento da empresa, certo? E também os benefícios gerados por esse investimento. Então, não faremos isso pelo lucro contábil, a gente projeta esse fluxo. Mas a gente tem que entender um pouquinho. Então, eles são feitos de forma incremental, eu vou somando, né? E eles são considerados valores importantes para que o fluxo do fluxo que a gente vai elaborar. As principais movimentações financeiras que geram fluxo de caixa são investimento inicial, quando você vai adquirir, a empresa, ou né, o investidor, ou o pequeno empreendedor, vai adquirir bens permanentes, despesas de natureza intangível, como pesquisa e desenvolvimento, que nem esses laboratórios aí fizeram com o Covid. Um investimento absurdo que eles tiveram em pesquisas para descobrir a vacina do Covid, né? Treinamento, necessidade de capital de giro, certo? Receita operacional, aí a gente pode ter aí volume periódico de vendas, custos e despesas operacionais, que são gastos para melhorar ou implementar esses investimentos, despesas não desembolsáveis e imposto de renda, que são as despesas consideradas no fluxo de caixa, mas provocam redução de imposto de renda e das contribuições sociais. Por exemplo, sei lá, alguma campanha, alguma ação que a empresa vai fazer com alguma ONG, isso pode provocar uma dedução fiscal, ou, por exemplo, plano de saúde para os empregados, isso também dá uma dedução fiscal, enfim. Venda de ativos, venda aí de máquina, equipamento, tá? Pode ocorrer no início do projeto, vai impactar o lucro da empresa, aumenta o nosso caixa e gera um valor maior de imposto de renda.
Então, essas aqui são as principais ações. Existem outras, mas essas são as principais, certo? Que são relevantes para análise desse fluxo de caixa. Bom, como que a gente vai mensurar? Como eu disse, a gente vai fazer isso baseado na DRE. E na DRE a gente tem dois grandes resultados que a gente chama de LAGIR e LAIR. LAGIR, isso parece nome de gente, né? Mas não é não. A gente fala LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Então, é como se a gente estivesse fazendo um resultado mais operacional quase. Aí você faz todas as deduções, as despesas, aí no final vai vir lá, faltando despesa financeira e imposto de renda. Os impostos, vamos dizer assim. Aí esse é o LAGIR. É o primeiro resultado antes de você tirar despesa financeira e impostos. O imposto de renda e as contribuições sociais. Depois do LAGIR vem o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Então, o que você tem? Você tem o LAGIR, você tira as despesas financeiras, aí você tem o LAIR, do LAIR você tira o imposto de renda e as contribuições sociais. Aí você tem o lucro líquido. Isso tudo é apresentado numa DRE. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos considerar aqui que os nossos projetos vão só com capital próprio, que é usado mais aqui no nosso país. A gente não vai trabalhar com capital de terceiros. Por quê? A gente também tem que levar em consideração que o valor de um bem não é vinculado apenas à forma como ele é financiado. As pessoas têm o hábito de entender que um bem, a natureza dele e o que ele vai promover é apenas o custo que ele tem de financiamento. A gente tem que entender que aquele bem também traz um benefício. E esse benefício é uma melhoria no resultado operacional da empresa, que pode gerar receita e lucro, certo? Então, a gente considera também a qualidade desse investimento, não só o custo dele, para a gente determinar se realmente está gerando riqueza para o projeto e para a dimensão econômica que a gente está usando. Bom, aqui está um resumo do que seria apresentado na DRE, que eu acabei de falar. A gente tem um lucro operacional antes dos juros e do imposto de renda, que é o LAGIR. Entre as depreciações, tira-se, então, o imposto de renda sobre o LAGIR, aí a gente tem o fluxo de caixa operacional. Tiramos o capital de giro, tiramos o investimento no ativo fixo e a gente tem o fluxo de caixa total. Isso é uma das formas de mensurar, mas a gente não vai usar essa forma. Por quê? A apuração do fluxo de caixa parte do LAGIR, pois as receitas, custos e despesas já foram consideradas, e na DRE, a depreciação é uma despesa dedutível, certo? Você vai deduzindo a depreciação, mas no fluxo de caixa, ela não representa o desembolso de caixa. O bem, ele realmente vai sendo gasto, mas isso não significa que o fato daquele bem ser gasto e ele perder valor de mercado, você não está tendo desembolso monetário no seu caixa. Então, você não precisa deduzir aquilo como se você estivesse tendo uma perda de capital, certo? Por isso que a depreciação no fluxo de caixa ela entra positiva. A forma como a gente vai fazer é pelo fluxo de caixa incremental. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o lucro líquido, a gente vai acrescentar a depreciação e as despesas financeiras, vamos tirar o imposto de renda sobre as despesas financeiras, aí a gente tem o fluxo operacional. Aí a gente tira o giro e tira o investimento em ativo fixo, e aí a gente tem um fluxo de caixa total. Isso aqui é só um resumo do que a gente vai fazer. Eu acho que eu mostrando para vocês o exemplo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem uma mudança desse lilás para esse branco, tá? Aqui, além da gente acrescentar a depreciação, a gente também deduzimos as despesas financeiras sobre o lucro líquido que já foram feitas na tributação. Vou mostrar para vocês num exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Tranquilo? Posso seguir? Pode. Então, eu tenho um exemplo aqui. Admita que uma empresa está avaliando uma proposta de investimento, visando a expansão da sua atividade. Os principais dados do projeto são: ela vai avaliar se essa proposta é boa ou não, tá? Vamos começar fazendo o fluxo de caixa, tá? O investimento total desse projeto é R$400 mil. Desses 400 mil, a empresa tem a seguinte ideia: eles vão ser os 400 mil vai ser consumido no início do projeto, no momento zero. Então, eu vou pegar 400 mil e no início do projeto eu já vou consumir ele. Porque tem investimentos que você vai consumindo ao longo do projeto. Por exemplo, se eu fosse fazer um galpão, você não faz o galpão no start zero. Você vai tendo entradas, né,
para fazer. Primeiro você faz a estrutura, depois você faz a alvenaria, depois você monta a estrutura interna, enfim. Então, esse investimento aqui, eu vou usar os 400 mil no momento zero, mas nem todo investimento você usa o dinheiro todo aportado no momento zero. Você pode distribuir esse investimento em momentos oportunos, em momentos projetados, do projeto, né? Mas aqui a gente está pressupondo que é 400 mil no start, eu vou gastar 400 mil. Desses 400 mil, a empresa decidiu que 80% vai ser aplicado em ativo fixo. O que é ativo fixo? Máquina, equipamento, veículo, isso tudo aí é ativo fixo. E 20% de forma permanente no capital de giro. Então, desses 400 mil, 80% vai ser ativo fixo e os outros 20% vão ser capital de giro, vai jogar no caixa da empresa, para a empresa girar, ter capital de giro suficiente para fazer suas transações com fornecedores, credores e assim indiretamente. A duração do projeto para fins de avaliação econômica é de 5 anos, prevendo ser nulo o valor residual dos bens fixos. Aqui a gente vai adotar uma alíquota única para imposto de renda e para contribuição social de 34%. Então, a gente vai deduzir, no final, né, 34%, que é imposto de renda e contribuição. E está previsto na tabela, em milhares, as próximas receitas, custos e despesas operacionais desse investimento ao longo de 5 anos. Então, é um investimento de 400 mil, dos quais 80% eu vou usar em ativos fixos, que são máquinas, equipamentos, blá, blá, blá. 20% eu vou jogar no caixa da empresa. Esse projeto permeia aí 5 anos de avaliação econômica. Eu vou usar uma taxa fixa para alíquota de imposto de renda e contribuição social, que é 34%. E aqui estão previstas, né, projetadas receitas e despesas operacionais ao longo desses 5 anos que o projeto estiver sendo implementado para avaliação econômica. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, lembrando que a gente está trabalhando com o investimento dos proprietários, certo? A gente falou isso no início do exercício, que a gente vai trabalhar com capital próprio. Bom, 400 mil é dos proprietários. Então, agora, vamos ver como que vai ficar essa divisão. Se 400 mil é o investimento no marco zero, 80% vai para ativo fixo e 20% vai para capital de giro. Então, vamos ver quanto que representa cada um desses valores. 80% de 400 mil é 320 mil reais. Então, 320 mil reais é para a compra de ativo fixo. E 20% vai para capital de giro, vai para o caixa da empresa. Então, 80 mil vai entrar no caixa, certo? Esses 320 que vai para a compra de equipamentos de ativo fixo, ele vai ser depreciado, porque se eu vou comprar equipamentos, carros, máquinas, enfim, ao longo do projeto, o uso desses equipamentos vai depreciando os mesmos. Então, esses 320 mil vão ser rateados. Obrigada. Obrigada. Minha mãe trouxe um cafezinho para mim. Obrigada, viu, mãe? Esses 320 vão ser rateados nesses 5 anos, certo? Vocês podem ratear o valor fixo, 320 por 5 anos, ou então ratear analisando os ativos fixos como de natureza percentual, como 100%. 100% é o valor total que eu tenho de ativos fixos. Se eu vou ter um projeto de 5 anos, então eu vou ter uma depreciação de 20% ao ano. Se eu tivesse rateando 100% em 10 anos, eu ia ter uma depreciação de 10% ao ano. Então, essa é basicamente a ideia. Então, o que a gente tem? Em 5 anos, a minha depreciação vai ser de 20% ao ano. É a mesma coisa que pegar 320 e dividir por 5, né? Ou calcular 20% de 320. Dá no mesmo, tá? Significa que em cada ano que esse projeto for transcorrendo, eu vou ter uma depreciação de 64 mil. No final desses 5 anos, eu vou ter depreciado todo esse ativo fixo que eu comprei no momento zero. Tranquilo até aqui? Professora, eu não entendi por que vai depreciar 100% se, por exemplo, se uma máquina ainda vai estar em pleno funcionamento. Pois é, mas aqui nesse investimento a gente vai depreciar ele ao longo do projeto. Para esse investimento. Tá. Se tiver esse projeto dura 5 anos, exatamente. Se eu tivesse alguma especificidade que nem você colocou, aí eu colocaria. Sabendo-se que
Desses ativos fixos, sei lá, 200 mil vão para máquinas que depreciam-se em 20 anos. Aí eu teria essa divisão na estrutura do exercício. Ou na apresentação. Aqui eu estou tentando simplificar ao máximo o processo para vocês entenderem, tá? Tá bem. Mas na vida real não funciona assim, não. Na vida real é isso que você falou, tá? Na vida real, cada equipamento tem uma depreciação diferente e o que você faz é um volume, né, dessa depreciação para cada período do que você vai trabalhar o seu fluxo de caixa. Mas aqui eu estou tentando ser o mais simples possível para que vocês entendam. Tranquilo? Paloma, esse 100% seria, no caso, o valor total de 400 mil? Não, é o valor total dos ativos fixos. Ah, tá. Tá? Seria 320. É porque a gente trabalha com porcentagem que normalmente é mais fácil para você montar fluxos em Excel, esse tipo de coisa. Ou em algumas ferramentas específicas, né? Mas é o que você está investindo em capital que vai ser depreciado, certo? Isso que é o 100%. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Posso seguir? Pode. Beleza. Então, na DRE, montando não a DRE original, mas uma tabelinha para que a gente possa entender, certo? A gente tem lá a receita operacional e o custo operacional, que é o que foi dado nessa tabela da letra E. Então, tá aqui, ó. No primeiro ano, 1.100, no segundo ano, 1.500, 1.900, essas são as receitas. Aí eu coloquei os custos de vermelho. Aí eu vou entrar com a depreciação aqui, que é 64 mil desse investimento, certo? Então, isso aqui é uma projeção das receitas e dos custos, e aqui eu estou colocando a depreciação. O que eu estou fazendo aqui é uma simulação de DRE, não é o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, não entra negativa a depreciação, ela entra positiva. Mas como na DRE a gente apresenta um resultado do exercício, a depreciação entra negativa. No fluxo de caixa, você não tem o desembolso da depreciação. Você não está pegando dinheiro e perdendo 64 mil todo mês. É o seu bem que está perdendo valor. Então, existe uma diferença para a DRE e para o fluxo de caixa. Então, para a DRE, eu tenho uma perda pela depreciação, mas no fluxo de caixa eu não tenho desembolso de capital. Lembra, o nome já diz, fluxo de caixa. É o que vai ficar no caixa, certo? É vivo, dinheiro, é caixa. DRE não, é resultado do exercício. Beleza? Deu para sentir a diferença dos dois, né? Deu ou não deu? Esse DRE significa o quê, a sigla? Demonstração do resultado do exercício. DRE é uma demonstração contábil que todas as empresas, principalmente as de capital aberto, todas costumam fazer, né? Mas as de capital aberto são obrigadas a apresentar mostrando o exercício de um ano. O que é isso? Todas as receitas e vendas que elas tiveram é uma análise da empresa bem assim resumida, mostrando se no ano que ela trabalhou, ela teve lucro ou prejuízo. Tá, é demonstração do resultado do exercício. Se vocês quiserem, depois eu dou um adendo disso para vocês. Já tiveram aí algum tipo de aula de análise contábil ou contabilidade básica? Não tem problema, não. Eu falo disso com vocês, tá? Eu vou apresentar para vocês isso. Não me deixem esquecer. Eu vou montar uma aula ou um resumo mostrando para vocês as principais demonstrações contábeis que nos interessam. A ideia aqui não é mostrar para vocês como fazer uma demonstração contábil, não. É só interpretar, certo? Porque como gestor, vocês têm que ter a capacidade de olhar um relatório empresarial, que são as demonstrações contábeis, e dizer se vale a pena ou não fazer uma mobilização naquela empresa, investir naquele segmento, enfim. Então, vocês têm que, pelo menos, saber interpretar. Vocês não têm que saber fazer, mas saber interpretar, vocês têm que saber. Preocupa não que eu vou dar um resumo disso para vocês bem, bem básico. Até porque eu também não sou contador. O que eu faço é interpretar também. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Beleza. Aí eu fiz aqui o que a gente chama de LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. O que é ele? Você pegou receita, que foram as vendas da empresa, menos os custos e despesas operacionais, e tiramos a depreciação desse novo investimento. Aí a gente tem um lucro antes dos juros e do imposto de renda, ou lucro operacional, certo? O que nós vamos fazer agora? Agora, se a gente tivesse despesa financeira, ela ia entrar aqui.
Despesa financeira, despesa com transações, com investimentos, esse tipo de coisa. Mas aqui no nosso exemplo, a gente não tem nenhuma despesa financeira. Então, a nossa despesa financeira vão ser todas zero. E aí, depois, que seriam os juros, a gente tem o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Agora eu vou pegar esse lucro e vou tirar o imposto de renda e as contribuições sociais, que a gente definiu que é 34%. Não é 34% na maioria dos casos, tá? Você tem, depende da qual a empresa está adotando qual critério de apuração do imposto de renda, né? Tem empresas que adotam simples, são pequenas empresas. Então, depende da empresa que estiver operando, você vai usar a alíquota de imposto de renda e a contribuição social daquela empresa, adotada naquele segmento. Aqui eu estou usando algo bem resumido, só para vocês entenderem. Beleza? Beleza. Eu aplicando 34% de cada um desses valores aqui do LAIR, eu deduzo o imposto de renda e a contribuição social e eu tenho esse lucro líquido, que seria o valor líquido mesmo que entrar no caixa da empresa. Então, durante os 5 anos de projeto, uma mensuração, uma projeção, isso é real? Não, é uma projeção. Durante 5 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a minha projeção grosseira do que vai entrar no caixa da empresa é esse lucro líquido aqui. Beleza? Sim ou não? Agora, baseado nesse lucro líquido, que é o dinheiro mesmo que vai entrar, a gente vai fazer o fluxo de caixa. Então, agora eu vou fazer o fluxo de caixa para tomar a decisão do investimento. Então, isso aqui seria um resultado. A partir desse resultado, eu vou ver se vale a pena ou não fazer esse investimento. Então, vamos fazer o fluxo de caixa agora. Bom, como que a gente vai fazer o fluxo de caixa? A gente vai pegar todo o aporte inicial. Qual que foi o aporte inicial? A gente resolveu gastar 400 mil no momento zero. Sendo que, desses 400 mil, 320 foram para investimentos no ativo fixo, que foi máquinas, equipamentos, piriri, pororô, e 80 mil foi para o capital de giro. Olha como que vai ficar. O nosso fluxo de caixa vai ficar sempre assim, resumido desse jeito. A gente vai entrar com lucro líquido, que foi o lucro que a gente obteve na DRE, na projeção de DRE que a gente fez, essa projeção bem sintética de uma falsa DRE, de uma falsa demonstração de resultado. A gente vai pegar esse lucro líquido e colocar para cada ano. A gente vai somar a depreciação que a gente tirou da DRE. Por que a gente vai somar? Como eu disse, quando a gente faz a compra de um bem, ele vai sendo desgastado, mas eu não tenho efetivamente aquele dinheiro saindo do caixa da minha empresa. O bem vai depreciando, mas em nenhum momento aquela depreciação saiu em valor monetário do caixa. Então, eu vou voltar com ela aqui, porque na realidade esse bem, ele perdeu o valor econômico, mas o dinheiro não saiu do caixa da empresa. Então, nesse momento aqui, a depreciação volta positiva. A gente vai voltar com as despesas financeiras que só entraram aqui para cálculo do lucro. E aí a gente vai ter um fluxo de caixa operacional. Desse fluxo de caixa operacional, a gente vai trabalhar com esses investimentos que foram os valores de capital de giro e ativo fixo. Então, no momento zero, que foi o momento que eu peguei o capital, a única coisa que eu tive foi uma perda de 400 mil. Eu sou a dona do capital, eu tenho 400 mil, eu vou fazer um investimento. Então, nesse primeiro momento, eu tive uma perda de 400 mil. Sendo que 80 mil foi para capital de giro, foi para o caixa da empresa, e 320 foi aquisição de ativo fixo. Agora eu vou fazer a projeção dos próximos 5 anos. Os próximos 5 anos. Eu vou começar com os 4, o quinto ano eu deixo por último. Eu vou colocar aqui o lucro líquido de cada um desses períodos, então 77, 156, 288, 459, e vou voltar com a depreciação, porque esse dinheiro não saiu do meu caixa. Então, no final, meu lucro operacional foi de 141, 220, 352 e 523. Se eu tivesse tido despesa financeira, elas também voltariam aqui. Mas eu não tive, então tá zero. Aí agora a gente vai fazer o quê? Ele é um fluxo de caixa projetado, então a gente vai fazer as projeções. Olha aqui, ó. No último ano, eu tive uma entrada de 605, que foi o lucro líquido, voltei com a depreciação, e a gente considera que esse capital de giro, ele se permeou durante esse período, nos ciclos naturais de um capital de giro, e no final do período, esse capital de giro entra positivo, certo? Mostrando que foi consumido durante o período do projeto. É capital de giro.
Então, eu tive aqui um fluxo de caixa de 740, tá pequeno aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, 749 mil. Vocês estão conseguindo ver toda a apresentação? Aqui sim. Eu estou também. É porque eu tenho aqui um negócio de ativar o Windows que costuma bloquear, fica uma tarja preta, mas se vocês estão conseguindo ver, tá ótimo. Então, no final, a gente teve um fluxo de caixa operacional de uma saída de 400 mil no momento inicial e 5 entradas de caixa. A primeira entrada foi de 141, a outra de 220, de 352, de 523 e de 749. Agora, a gente pode comparar com a perda de 400 e entradas diferentes ao longo de 5 anos. Você vai me dizer, esse investimento valeu a pena ou não? Se a gente considerar só o valor que entrou, no terceiro ano já deu mais de 400 mil. Se você vir somando, 141 mil com 220 mil, dá 361. No terceiro ano, já deu 352, já foi para 700 mil. Você já, de certa forma, quitou esses 400 mil iniciais. Então, já no terceiro ano, eu tive um retorno. Só que o que eu estou fazendo aqui é fazer uma soma simples. Normalmente, a gente não faz essa soma simples. Por quê? Porque o dinheiro perde valor no tempo, né? O dinheiro que entra no primeiro ano não é o mesmo dinheiro que entra no terceiro ano. Você tem aí uma perda do valor do dinheiro, né? Um custo de capital. E aí, normalmente, a gente costuma pegar esses valores todos aqui, trazer para o valor presente e saber o período que eu vou repor esse investimento inicial. É isso que nós vamos fazer. Então, a priori, a gente só montou o fluxo de caixa e a gente vai avaliar agora se esse investimento é viável ou não. Pelo que a gente está vendo aqui, se a gente fosse analisar o fluxo de caixa simples, que é aquele que eu não vou trazer os valores para o valor presente, eu vou considerar só os valores que estão apresentados, no terceiro ano eu já tive retorno do meu investimento, já valeu a pena. No terceiro ano eu já tive um resultado, um fluxo de caixa superior ao meu investimento inicial. Então já valeu a pena. Tá dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Sim, todo mundo falou Sim. Sim. Só que agora a gente vai fazer essa análise de forma mais criteriosa, certo? Vai falar, a partir de que ano eu estou tendo... Ô, Paloma, Sim? por que lá em cima, nessa planilha de cima, a gente subtrai 64 e depois a gente volta com ele? Porque na planilha de cima, a gente está fazendo uma falsa demonstração do resultado do exercício. É como se a empresa estivesse fazendo o resultado do exercício dela nesses 5 anos que ainda vão vir. Uma projeção do que seria a DRE original da empresa. Certo? Entendi, mas não poderia fazer diretamente sem o 64, Não, na prática, sim. Na prática, sim. Entendi. Mas aqui eu estou mostrando para você o critério contábil, que é essa primeira parte, e o critério do fluxo de caixa, que são 2 critérios diferentes para análise. Entendi. No contábil, Entendi. você vai ter essa parte de cima. E, efetivamente, o que entra no caixa da empresa, o que entra como dinheiro, é o lucro líquido. Como a gente está falando de fluxo de caixa, Entendi. certo? Mas são coisas diferentes. Eu só estou dando uma visão das duas para que vocês entendam. Na prática mesmo, você não vai ter essa representação da DRE, até porque você vai trabalhar direto o seu fluxo de caixa projetado. Certo? Entendi. Certo. Mas eu tenho que mostrar para vocês as duas visões. A visão contábil, que é essa visão um pouco mais sistêmica do processo, e a visão do fluxo mesmo, que é uma parte muito mais prática da análise. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Beleza. Bom, então tem um outro exemplo aqui. Admitindo as mesmas condições do exemplo anterior, contudo, a fonte de recurso para o projeto foi dividida. Agora, 40% é capital próprio e 60% foi capital de terceiro. Ou seja, 60% eu peguei no mercado, eu peguei empréstimo, eu fiz... Enfim, eu vou pagar juros, porque não é capital meu. Capital próprio é meu, eu não vou pagar juros para mim mesma. Agora, capital de terceiros, eu vou ter que pagar juros. Então, nessa condição, 60% sendo de capital de terceiro, a gente vai ter a seguinte despesa financeira. O que seria a despesa financeira? Os juros que eu estou pagando por esse capital de terceiros. Beleza? Então, no primeiro ano, eu pago um juros de 96, no segundo ano, 84, no terceiro ano, 65, no quarto ano, 48 e no quinto ano, 24.
Então, o que mudou? A gente vai ter aqui agora uma despesa financeira que é juros por ter pego um empréstimo no mercado. Então, eu vou usar os mesmos 400 mil. Só que agora, desses 400 mil, 40% é meu e 60% eu peguei no mercado, pagando esses juros que estão já nessa tabela aqui. Tranquilo? Sim. Beleza. Vai ter intervalo, sim. Assim que eu mostrar isso para vocês, eu vou dar intervalo. Pode ser? Só vou fechar isso. Esse aqui vai ficar bem parecido com o outro, tá? A única diferença aqui é que eu vou colocar essa despesa. 40% é capital próprio, então 160 mil é meu capital e 240 mil vai ser empréstimo e financiamento, dos 400 mil. Olha lá, mesma coisa, só que aqui entrou despesa financeira que não tinha antes. 96, 84, 65, 48 e 24. Isso mudou o meu resultado aqui, ó. O lucro líquido diminuiu. E também mudou a alíquota, mudou o valor do imposto de renda, porque quando você teve essa diminuição na despesa financeira, o seu LAIR diminuiu. Automaticamente o seu imposto de renda diminui, porque é uma porcentagem do seu LAIR. Se o seu LAIR diminuiu, o seu imposto de renda também diminui. Então, você está gastando menos com contribuição, com parte fiscal. Então, quando você pega capital de terceiros e paga juros por esse capital, você diminui despesa de imposto de renda. Então, algumas vezes também tem que ser avaliado. Se os juros do capital de terceiro for inferior aos juros que você está pagando de imposto de renda, às vezes vale a pena pegar capital de terceiro, porque você vai ter uma dedução no seu imposto de renda que vai compensar esse custo do capital de terceiro. Tá entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Quem paga, no caso, vai ser o Você vai dono do pagar. capital. Exatamente, você vai pagar para o dono do capital e a sua parte que você vai pagar de imposto, a sua dedução fiscal vai ser menor. Aí você tem que fazer uma avaliação. Aqui eu não coloquei os dois para comparar, mas seria legal a gente comparar os dois. Bom, fazemos o fluxo de caixa do mesmo jeito que a gente fez o outro, só que aqui a gente tem a depreciação entrando positiva, as despesas financeiras também entrando positiva e o imposto sobre essas despesas financeiras também entram, porque esse imposto é exatamente a parcela que você está diminuindo do seu imposto aqui embaixo. Então, o que a gente faz? A gente calcula o imposto sobre os valores de juros, que é o que você efetivamente não está pagando. Então, por exemplo, 34% desses juros eu não estou pagando. Então, se eu não estou pagando, ele entra no meu fluxo de caixa aqui, ó, negativo. Certo? Porque na minha DRL, ele entrou aqui, ó, nesse cálculo do 96 e na hora de fazer a tributação. E aí eu tenho um outro valor de fluxo de caixa. Certo? Na verdade, não tem outro valor, não. O valor é o mesmo. Se você for comparar esse com o anterior, vocês vão ter o mesmo valor. Porque, efetivamente, no final, o fluxo de caixa te mostra quanto que você ficou no caixa da empresa. Se a gente comparar esse com o anterior, quer ver? Deixa eu trazer a tela anterior aqui, ó. Olha lá, 141, 220, 352, 523, 749. É o mesmo que a gente vai ter aqui, ó. É o mesmo valor. Porque, no final, o fluxo de caixa é o dinheiro que vai estar entrando dentro da empresa. Seja ele nessa dedução fiscal ou não. Porque o projeto vai te dar as mesmas receitas e os mesmos custos. A única coisa que mudou é a forma de usar esse capital. Bom, eu estou mostrando para vocês uma visão contábil e uma visão sistêmica do projeto. Normalmente, a gente usa só a visão sistêmica, porque o nosso papel aqui está em avaliar o investimento, não avaliar toda a demonstração contábil. Mas, enfim, meu papel aqui é mostrar para vocês como funcionam os dois processos. Mas, na prática, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com os valores direto no fluxo de caixa projetado. Beleza? Beleza. Aí aqui eu coloquei só um resumo. Como o fluxo de caixa é calculado usando apenas o resultado operacional, ou seja, receita e despesa operacional, o uso de capital de terceiros nesse sentido não vai mudar o que eu vou ter no caixa no final. Porque a minha venda e a minha operação vai ser a mesma. Ou seja, o que minha empresa efetivamente vai estar produzindo com esse investimento vai ser a mesma coisa. Bom, então tá. Vamos agora, esse exercício eu não vou dar para vocês, eu vou dar no final da aula para vocês fazerem. E a gente vai agora fazer análise
desses fluxos. Então, como vocês reclamaram aí do intervalo, são 8 horas. Eu vou dar uma pausa, 8h20 a gente volta. Pode ser? Pode ser. Então, 8h20 a gente volta. Vou dar um mute aqui e voltamos. Ok. Então, voltei a gravar. Qualquer dúvida, fale, tá? Se manifeste. É isso mesmo. E vamos seguir o barco aqui. Então, agora eu vou ensinar para vocês essas 3 técnicas, né? Payback, VPL e TIR. Vou começar com Payback, depois eu vou para o VPL, depois para o TIR. Payback é um período que você pressupõe que você vai ter o retorno do seu investimento. Aí o Payback você tem 2 tipos, o Payback simples e o Payback descontado. O Payback simples é aquele que a gente majorou mais ou menos quando a gente avaliou o fluxo de caixa. E o Payback descontado é quando eu pego todas as entradas futuras de caixa e na hora de fazer a análise desse fluxo, eu trago tudo para o valor presente e faço a decisão considerando o tempo 0. O VPL é o valor presente líquido, que é outra forma de calcular que a gente vai usar a 12C, vou mostrar para vocês como que faz, e a TIR também a gente usa a 12C. Existe uma metodologia de cálculo, que você pode fazer na mão, então eu vou ensinar para vocês da onde vem a metodologia do cálculo, mas na prática você pode usar a financeira. Aí fica a critério de vocês. Como tudo eu tenho feito aqui, eu tenho ensinado vocês a fazer no braço e na financeira. Então, vamos lá. Eu acho importante ensinar a fazer no braço, porque quando eu era aluna de matemática financeira, eu tive alguns problemas com o meu professor, porque ele só ensinava na 12C. E na época eu não tinha condições de comprar a calculadora 12C. E ele argumentou comigo que se eu não tinha essa condição, eu não podia fazer o curso. E não tem nada a ver, né? Conhecimento não está preso na tecnologia. E antigamente que nem existia calculadora, como que se faz esse cálculo, então? A tecnologia vem para facilitar, mas não é um recurso preponderante. Então, por isso, quando eu ensino essa matéria para os meus alunos, eu faço questão de ensinar para vocês da onde vem, certo? Aprender, foi no meu lombo que eu senti, então, como eu sei que muita gente pode não ter o recurso, e mais do que isso, você domina a ferramenta quando você entende o que ela faz, né? Se vocês entenderem a metodologia... Empatia, né, professor? Oi? Isso é empatia que chama, né? Se colocar no lugar do outro, né? Faltou um pouquinho de empatia enquanto eu era estudante, então eu tenho um pouco mais de empatia com vocês. Obrigado. Alguns podem achar que isso é desnecessário, que prefere ser mais prático, outros podem achar que é necessário para entender o processo. O que eu estou dando aqui é instrumental para vocês. O meu papel é passar a ferramenta, vocês que escolhem qual ferramenta que vão usar, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar para vocês um pouco de técnicas de análise de viabilidade econômica, mas isso aqui vai ser uma pincelada de algo que a gente vai ver mais na frente, tá? É só porque, como eu ia falar dessas ferramentas, eu tenho que falar dessa técnica, tá? Então, elas são diferenciadas, primeiro, as que não levam em consideração dinheiro ao longo do tempo, que o payback simples, por exemplo, não leva em consideração dinheiro ao longo do tempo, e as que consideram dinheiro ao longo do tempo, certo? Que é o fluxo de caixa descontado. A nossa melhor avaliação vai trazer os fluxos de caixas para o valor presente. E para a gente trazer para o valor presente, a gente tem que usar uma taxa de desconto. Por quê? Porque o dinheiro muda ao longo do tempo, certo? Se eu fosse considerar a forma mais simples do dinheiro mudar é a inflação. A gente sabe que ao longo do tempo a gente vai ter uma oscilação natural dos preços. Fora isso, tem outras características da conjuntura econômica, como taxa de juros, atratividade, movimentos econômicos, que fazem o dinheiro mudar ao longo do tempo. Não é novidade para ninguém que o valor de um bem há um ano atrás era um e hoje é outro. Essa é a maior definição que a gente tem da mudança do dinheiro ao longo de um ano. Certo? Se você for olhar aí um carro zero, sei lá, um Fiat Uno, há um ano atrás o valor dele era um, esse ano é outro, e essa mudança de valor mostra como o dinheiro muda, valorizando ou desvalorizando ao longo do tempo. Então, o que a gente faz? Quando a gente quer fazer uma análise de investimento precisa, a gente vai ter entradas futuras. Mas eu não sei o futuro, quanto que aquele dinheiro vai valer. Se aquele dinheiro vai valer pouco ou muito, vamos dizer assim. Então, o correto de eu fazer uma avaliação é eu pegar todas essas entradas futuras e trazer essas entradas para o valor presente.
para eu comparar o que eu tenho hoje com o que eu poderia ter hoje, baseando minha análise no futuro. E aí, ó, se o que eu vou entrar, se o que vai entrar é maior do que eu tenho hoje, talvez valha a pena. Se é menor, talvez não valha a pena. Então, a gente sempre tenta trazer para um momento único a avaliação, para que você avalie aquele momento, aquele investimento no momento exato do tempo. E você não perca valor nesse processo. Bom, então essa taxa de desconto vai refletir o retorno exigido pelo dono do capital, seja ele próprio ou de terceiro, né? A gente costuma, como que calcula essa taxa e tal? A gente costuma usar o custo médio ponderado de capital, que a gente chama o WACC. Eu vou ensinar para vocês como faz isso quando a gente abrir demonstrações contábeis e fizer análise de custo de capital. Mas eu mostrei aqui a fórmula do WACC para que como que eu sei qual é a taxa de desconto? Como que eu sei qual é a taxa que eu tenho que pegar os fluxos futuros e trazer para o valor presente? Ela é encontrada através dessa forma. Pessoal, você vai mandar a gente achar essa taxa? Agora eu não vou fazer isso, não. Agora eu vou dar essa taxa para vocês falando assim, gente, considere a taxa de desconto de tanto por cento. Mas no futuro, quando vocês forem fazer projetos para empresas mesmo, vocês têm como fazer a avaliação dessa taxa usando essa fórmula que eu vou explicar futuramente, tá? Quando a gente for fazer estrutura de capital. Não cabe eu explicar ela agora, porque tem muitos detalhes aqui que a gente precisa pegar as demonstrações contábeis para fazer essa análise, que é o balanço patrimonial. Tranquilo até aqui? Tranquilo não, né? Mas pelo menos digerido? Só depois do tombo que eu levei da cadeira, que eu vi essa fórmula, ficou mais ou menos. Não, mas ó, essa fórmula parece ser uma fórmula difícil, mas eu te garanto que ela é simples. É porque a gente ainda não viu estrutura de capital. Vocês não têm ideia como a gente faz uma avaliação de estrutura de capital de uma empresa. Então, como vocês não têm noção nenhuma, vocês não sabem nem direito o que era uma DRE. Eu falei mais ou menos hoje o que era uma DRE. Então, quando eu for entrar com esse conceito, eu vou ter que dar para vocês toda aquela introdução de relatório contábil, de transação contábil, enfim. Tem muita coisa que vocês têm que entender antes para conseguir aplicar uma coisa dessa. Então, não preocupa não que a gente vai amaciar o couro de vocês antes de explicar isso aqui, tá bom? Tranquilo, pelo menos? Acalmou o coração? Espero que tenha acalmado. Tranquilo. Então, ó, isso aqui é uma pincelada, como eu disse, de como calcular essa taxa de desconto. Eu vou ensinar vocês futuramente como que se calcula. Agora, nesse momento, eu vou virar para você, ó, a taxa de desconto é essa. Só isso. Então, vamos começar com o payback. Então, o que é o payback? É o período de tempo exato e necessário para que a empresa recupere o investimento inicial no projeto. Então, se eu investir lá 400 mil, conforme eu dei no exemplo para vocês, em quanto tempo eu vou ter o retorno desses 400 mil? Para dizer se vale a pena ou não. Pode deixar, Ana Luísa, esses vídeos eu vou salvar, eu vou colocar no YouLife. E vocês fiquem tranquilos que futuramente esses vídeos vão ser feitos automaticamente. Eu acho que a Ana está com um processo do professor criar um cadastro e o vídeo acontecer naturalmente. Toda a aula gravar, sem a gente ter que ficar gravando. Que é um saco, que às vezes a gente esquece de gravar, sabe? Às vezes eu dou uma pausa aqui, esqueço de voltar. A Una vai resolver esse problema pra gente. Não agora, futuramente, mas ela vai resolver. E fiquem tranquilos que todos os vídeos que a gente que eu for gravando das aulas, eu vou colocando lá no YouLife. Tá bom? Podem ficar tranquilos. Só se der algum problema no arquivo, se corromper, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que não vai acontecer. Bom, beleza? Então, vou seguir aqui. Então, para que a gente faça essa análise, a gente vai usar o fluxo de caixa projetado e a gente vai trazer esses fluxos todos que estão no futuro para um valor presente. Certo? E aí, como que a gente vai trazer esses fluxos para um valor presente? Matemática financeira, por isso que eu ensinei vocês juros compostos. Certo? Como que a gente avalia o payback? Como o payback é um período de tempo, a gente vai dizer, se o período do payback foi menor que o período aceitável no projeto, que normalmente é o período do projeto, você aceita. Ou seja, se você tiver retorno do seu investimento antes da conclusão do projeto que você pressupôs, vale a pena. Agora, se o seu período de retorno do investimento
for maior que o período do projeto, ou o período de aceitação desse investimento, né, você rejeita. Ou seja, vamos supor que você gaste aí 500 mil, seu projeto dura 5 anos. E aí você vai fazer uma análise. Se em mais de 5 anos, demorar mais de 5 anos para você ter esses 500 mil de volta, você rejeita. Porque seu projeto vai durar só 5 anos, como é que você vai gastar mais de 5 para pagar ele? Agora, se for menor que 5 anos, que o período do projeto, aí vale a pena, porque você vai ter um retorno e os últimos anos vão ser lucro, vamos dizer assim, né? Então, vamos para o exemplo, né? Vamos parar de falar lenga-lenga e vamos para o exemplo. Vamos supor 2 projetos de investimento diferentes. A gente vai chamar projeto A, que vai considerar um investimento inicial de 42 mil, com entradas de caixas anuais de 14 mil em 5 anos. Então, eu vou pegar 42 mil, vou investir num projeto, qualquer projeto. Em 5 anos, eu vou ter entradas fixas de 14 mil, certo? Então, gastei 42 mil no momento zero, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5, entraram 14 mil. E o segundo projeto, que é o projeto B, que vai considerar um investimento de 45 mil, com entradas anuais diferentes. No primeiro ano entra 28 mil, no segundo 12, e a partir do terceiro até o quinto vão ser entradas de 10 mil. Então, vai ser, gastei 45 mil no momento inicial, primeiro ano 28 mil, segundo ano 12 mil, depois 10 mil, 10 mil, 10 mil até o quinto ano. Qual é o payback desses 2 projetos? Ou seja, vamos avaliar esses 2 projetos e em quanto tempo eu vou ter retorno desses 2 projetos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar o fluxo de caixa sem desconto. A gente vai fingir que o dinheiro não muda ao longo do tempo. E depois a gente vai considerar um desconto. E aí a gente vai dizer que a taxa de desconto, nesse exemplo, é de 10% ao ano, certo? Em cada ano você está tendo aí uma perda de valor de 10%. Então, o seu volume, o seu fluxo, o seu dinheiro está diminuindo 10% de valor por ano. Então, vamos primeiro considerar sem taxa. Projeto A e projeto B. Projeto A, esse de verde, momento inicial, gasto de 42 mil, depois 14 mil nos 5 anos consecutivos. Projeto B, um gasto de 45 mil e as entradas diferentes de 28, 12 mil, 10 mil, 10 mil e 10 mil. Se o dinheiro não mudar ao longo do tempo, o que quer dizer isso? 10 mil hoje vale a mesma coisa que 10 mil daqui a 5 anos? Então, eu vou considerar isso de forma linear. Eu não vou descontar esse valor. Vai valer a mesma coisa. Como eu gastei 42 mil, em quantos anos eu vou receber esses 42 mil de volta? Então, basicamente, é um somatório. Então, no projeto A, olha o que vai acontecer. No primeiro ano, eu tenho 14 mil. No segundo ano, eu vou ter 14 mil do primeiro, mais 14 mil do segundo, 28. No terceiro ano, eu vou ter 14 mais 14, que é 28, mais 14, que dá 42. Automaticamente, aqui em 3 anos já deu. Eu recebi os 42 mil inicial. Maravilha. Então, os próximos fluxos vão ser lucro. Eu já paguei meu investimento no terceiro ano. Então, o período de payback simples do investimento A foi 3 anos. Vamos para o próximo. O projeto B. No primeiro ano, eu recebi 28 mil. No segundo ano, eu recebi mais 12. Então, 28 com 12 deu 40 mil. No terceiro ano, eu recebi mais 10, deu 50. Então, no terceiro ano, eu já cobri também os 45 mil. E sobrou 5 mil. Então, nem completou 3 anos. Antes de completar 3 anos. Por quê? Porque tem uma sobra de 5 mil. Então, provavelmente, no final do terceiro ano, eu já estava tendo retorno do investimento. No final... Então, eu gastei 2 anos e alguns meses. Tranquilo até aqui? Sim. Só que o dinheiro muda ao longo do tempo. A gente sabe que 14 mil no terceiro ano não é 14 mil no primeiro ano. O valor vai mudar desse dinheiro. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai trazer todos esses 5 valores que foram projetados para o valor presente. Eu vou descontar o custo de capital. Ou seja, é como se esse dinheiro estivesse desvalorizando 10% ao ano. Travou, Vitor? Em que parte travou? Então tá bom. Eu vou repetir aqui.
Então, o que faremos agora? Eu vou pegar todos esses valores aqui e vou descontar. Descontar 10% ao ano. No primeiro ano, eu vou descontar 10%. No segundo ano, eu vou ter um desconto composto, porque aqui meu período mudou, já é de 2 anos. No terceiro ano, um desconto composto. E aí, sucessivamente. Que fórmula que a gente vai usar? A fórmula de matemática financeira, olha aqui, ó. Deixa eu trazer ela para cá. Aqui eu só estou projetando. Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais a taxa elevada a n. A nossa taxa é de 10%. O nosso n vai mudar de acordo com o ano que a gente estiver trabalhando. Então, no ano 1, o nosso n é 1. No ano 2, o nosso n é 2. No ano 3, o nosso n é 3. E aí vai. E o valor futuro é o valor desses projetos. Porque aqui eu estou projetando no futuro quanto que vai ser. Eu quero saber o valor presente. Então, no primeiro ano, o valor futuro é 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil. Então, vai ser valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Aí eu vou trazer tudo para o valor presente. Matemática financeira básica, certo? Tranquilo isso aqui? Sim. Alguém tem dúvida? Isso foi o que a gente viu na última aula, né? Juro composto. Tranquilo. Então, a gente vai achar o valor futuro presente de cada um desses 5 fluxos que são projetados. Certo? De cada ano que você fala? De cada ano, porque cada ano é um período diferente. Certo? Aqui o ano 1 é 1 ano, aqui são 2 anos, são 3 anos, 4 anos e aqui 5 anos. Beleza? Então, o valor presente tem que ser menor do que esses valores aí pela depreciação. Não pela depreciação, porque o valor, o dinheiro se desvaloriza ao longo do tempo. Sim, desvalorização. Exatamente, garoto. Tranquilo, gente? Espero que sim. Então, o que eu vou fazer? Em cada uma dessas caixinhas, eu vou trazer para o valor presente usando essa fórmula. Se não quiser usar a fórmula, o que vocês podem fazer? Usar a 12C. Vocês já sabem usar a 12C, a 12C para cada um desses valores. Só lembrem de mudar o período, porque aqui eu estou considerando anos diferentes. Então, eu já trouxe esses valores para cá, todos descontados. E conforme a observação da colega, vocês vão ver que o menor valor está aqui. Por quê? Porque transcorridos 5 anos foi um período de maior desvalorização do dinheiro, né? Tranquilo? Qual taxa que você usou? 10% ao ano? 10% ao ano. Foi a taxa que o exercício me deu. Mas na vida, a gente usa aquela fórmula que eu mostrei no último slide. Tá bom? Tá. Eu vou ensinar vocês a achar. Pode falar. O valor presente você usou, tipo assim, ano 1, 14 mil, ano 2, 14 mil, ou você usou, tipo assim, não, 14 mil é o valor futuro. O valor presente é o que eu achei. Deu para entender ou não? Não, porque você não falou... Não entendi. Você está descontando os 10% por ano, né? No caso. Sim. Aí é uma conta para cada ano. Para cada ano. Porque, ó, cada valor desse aí é uma entrada que eu vou ter por ano. Então, no primeiro ano vai entrar 14 mil. No segundo ano vai entrar 14 mil. Então, 14 mil é valor futuro. Ainda não entrou. Vai entrar. Sim, entendi. Terceiro ano vai entrar 14 mil. Quarto ano vai entrar 14 mil. Quinto ano vai entrar 14 mil. Então, esses 5 valores aí são as futuras entradas. Ainda não efetivaram-se essas entradas. Elas são projeções do que vão entrar. Entenderam? Entendi. Então, eu vou pegar cada um desses valores e trazer para o valor presente. No primeiro ano, eu só vou descontar um período de 10%. No segundo ano, eu desconto 2 períodos de 10%. No terceiro ano, 3 períodos de 10%. No quarto ano, 4 períodos de 10%. E no quinto ano, 5%. Ah, professora, é 50% então? 40%? Não, porque isso não é linear. Lembra que juro composto, a gente usa o N lá em cima. Isso é exponencial, é juros sobre juros. Tem como você colocar a fórmula aí rapidinho de novo? Claro, minha linda, tá aí. Mas, Paloma, então, aí você vai descontar o 10% em cima do... Tipo assim, eu tô em dúvida em cima tipo, do que eu tô falando. Se é a somatória, tipo, ano 2, vou fazer, vai descontar então. 10% em cima do 28?
28, você está considerando do projeto B? Do projeto B, sim. Do projeto A em cima de 14, que são 2 projetos aí, né? Não, do 14, do projeto A que eu tô falando. Então, vamos do projeto A. Olha o que eu vou fazer, ó. Primeiro aqui, ó. Esse primeiro, ó. Vou fazer valor futuro 14.000, dividido por 1 mais a taxa, que é de 10%, elevado ao primeiro ano. Esse ano 1 aqui. Isso aqui vai me dar o primeiro valor. Quando você fizer essa conta aqui, você vai ter o primeiro valor. Isso aqui vai ser o seu primeiro valor presente. Vamos chamar valor presente 1. Vou calcular o próximo. O próximo, meu período é do ano 2. Então, o meu valor é de 14.000, dividido por 1 mais a taxa, que é de 10%, elevado ao período 2. Esse é o meu valor presente 2. Valor presente 3. 14.000, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao período, que é 3. Valor presente 4. E aí vai. Deu para entender? Agora deu. É porque aqui todas as entradas foram de 14.000. Nesse exemplo aqui, ó, você vai ver que a primeira entrada é de 28, a segunda é de 12. Nem sempre essas entradas são constantes. Elas mudam, né? É porque no primeiro projeto elas foram idênticas. No segundo ano deu quanto mesmo? Só para eu conferir aqui. No segundo ano. Aí você vai calcula para cada um, né? Aham, sim. Você está querendo saber o segundo projeto, né? Não o segundo ano, o segundo projeto. Segundo ano ou segundo projeto? Não, no segundo ano mesmo. É porque eu 14.000, deixa eu ver, eu não fiz. Sim. Dividido por 1,1 elevado a 2. Então, peraí, deixa eu fazer aqui. 14.000 dividido por 1,21 vai dar em torno de 11.570,25. Ah, tava só testando se dava para fazer direto na financeira. Dá, você pode fazer direto na financeira. Deu certinho aqui. Deu 11.570,25. E tá vendo? É porque aqui eu já coloquei os valores, vocês me desculpam, eu não montei a fórmula, eu apresentei a fórmula e joguei os valores prontos, tá vendo? Dos 2 projetos. Mas é porque eu imaginei que vocês iam entender fácil. Foi até bom ter essa observação de vocês, que quando eu for ensinar isso de novo, eu vou mostrar a fórmula passo a passo. Aí ninguém fica na dúvida. Beleza? Professor, então, peraí. Lá na fórmula para eu jogar na calculadora financeira, o valor futuro eu sempre vou colocar o que vai entrar ainda na minha projeção. Sim. E o valor presente é o que ele vai transformar depois da desvalorização. Perfeito, exatamente isso. Porque na hora que eu vejo a fórmula, eu confundo PV com FV. Não, é exatamente isso. E se você usar a interpretação, esses valores ainda não aconteceram, eles vão acontecer. Se eles vão acontecer, eles são valores futuros. Entendeu? Então, na fórmula, a gente usa essas informações, valor futuro, a taxa e o número de anos para descobrir o valor presente. Exatamente. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando todas essas projeções futuras e trazendo tudo para o valor de hoje. Então, 14.000 daqui a 5 anos vale, hoje, 8.693. Entendeu? Se eu pegar 8.693 e aplicar com uma taxa de 10%, em 5 anos ele vai valer 14.000. Entendi. Entendeu? Vai desvalorizando. Isso, garoto. Vocês entenderam agora, graças a Deus. Aí eu fiz isso para os 2 projetos. Por quê? Porque agora eu vou calcular o payback considerando essa desvalorização monetária. Fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu não desconsiderei. Eu vou sair somando e vou ver em que momento eu paro, que vai dar o valor que eu tive de investimento inicial, que foi os 42.000, e no projeto B, os 45.000. Então, ó, no primeiro ano, o valor que eu vou ter real mesmo é 12.727. No segundo ano vai ser 12.727 mais 11.570. Então, eu vim somando aqui, ó. No terceiro ano vai ser 12.727 mais 11.570, que dá 24.298, mais 10.518, deu 34.816. Ainda não tive o resgate do meu aporte inicial, que foi 42.000. No terceiro ano, eu somo mais 9.562. Só que quando eu somo, eu já tive 44.318. Já ultrapassou os 42.000, tá vendo? Então, em 4 anos, eu já tive retorno efetivo desse investimento, considerando desvalorização monetária.
O primeiro aqui, a gente não considerou desvalorização monetária. O segundo, a gente desconsiderou. Então, por isso que a gente chama que o primeiro é o payback simples. Você não considera a desvalorização do dinheiro. O segundo, a gente chama de payback descontado. Por quê? Porque aqui você está considerando a desvalorização do dinheiro. Qual que é o mais coerente? O segundo, porque a gente sabe que o dinheiro muda ao longo do tempo. Beleza? Beleza. Então, os dois aqui, se vocês olharem o segundo, eu também vim somando. A partir do 4º ano, eu tive o retorno do investimento. Só que eu quero saber exatamente em que momento. Aqui a gente está trabalhando com valores inteiros, entre o 3º e o 4º ano. Se eu quiser saber efetivamente, você vem aqui, ó, 49.715 é acima de 45 mil. Assim como 44.378 está acima de 42. O que você faz? Você vê a diferença entre os 2 anos e quanto que precisou para dar o valor de 42, que seria o momento cravado que você recuperou seu investimento. E aí você faz uma fração. Por exemplo, de 44.378 para 34.816, eu tive um aumento de 9.562, não foi? De 34.816, somei com 9.562 e tive 44. Mas para mim chegar em 42, eu precisava de 9.562? Quanto que eu precisava para chegar em 42? O que eu faço? Uma conta simples. Subtrai. Exatamente. Eu vou pegar 42 mil e subtrair de 34.816. Quanto que isso dá? Deixa eu fazer aqui, ó. Isso dá 7.184. Então, na realidade, para mim ter 42 mil, eu não precisava de 9 mil. Eu precisava só de 7.184. Concordam? Sim. Tranquilo até aqui? Sim. Aí eu quero saber quanto que isso representa no total. Então, eu vou fazer 7.184. Quanto que isso representa? E considerando 9.592 como um período de um ano. Um ano são 12 meses. Regrinha de 3 simples. Exatamente. Vou fazer aqui, ó, na calculadora. 84 vezes 12, dividido por 9,592. Isso aqui dá 8,9. Vamos pôr 9 meses. Dá 8,9. Arredondei, né? Porque meses. Então, em 3 anos e 9 meses, eu vou ter o retorno do capital. Eu não preciso esperar os 4 anos. Deu para entender? Sim. A mesma coisa a gente pode fazer com esse aqui. Tranquilo? Bugaram aí ou deu para entender? Deu para entender. Aí nada mais claro do que investir mais dinheiro quando ele vale mais. Aí vocês vão fazer a análise do segundo e aí cada um... Isso aqui eu estou sendo criteriosíssimo, porque a gente também não precisa ser tão meticuloso, né? Se eu quisesse ser mais meticuloso, ainda falava, tantos dias, mas não precisa disso. O ideal é... Professora. Oi. Aqui na realidade nossa aqui, como é que funciona esse negócio da desvalorização do dinheiro aí? Como é que dita essa desvalorização do dinheiro? Muita coisa, meu filho. Muita coisa. Mas a gente, quando faz essa análise, a gente não olha... na verdade, a gente não olha o fator econômico. A gente olha o fator estrutural da empresa. A capacidade que a empresa tem de honrar com suas dívidas. E aí não seria a mesma porcentagem por ano, né? Não, muda. Então é melhor você pegar o projeto que vai recuperar seu dinheiro mais rápido do que vai zerar sua dívida, do que você pegar um projeto que vai dar mais lucro para você, então? Depende. Aí é uma análise de um investidor. Aí cabe a você decidir o que vai ser melhor ou não. De qualquer forma, você pode ter 2 projetos viáveis e cabe a você decidir qual que você vai escolher. Nesse exemplo aqui, o projeto A e o B são viáveis. Cabe a você decidir qual que é melhor. Entendi. Aqui a gente só está avaliando se o projeto é viável ou não. Agora, a decisão de qual vai ser o melhor para a sua situação, quem vai fazer é você enquanto analista. Entendeu? O que a gente está dizendo aqui vale a pena ou não?
certo? Entendi. Mas aí você pode ter 5 projetos viáveis e aí cabe a vocês, numa situação de conjuntura, você quer ter um retorno maior ou às vezes você não quer ter um retorno maior, você quer ter uma, como que eu vou dizer, uma vinculação de marca, então você prefere um projeto que dure mais tempo porque você acha que vai perdurar a marca. Aí vai da estratégia do seu negócio, né? E do que você pretende alcançar com ele. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, entenderam o que é payback, né? Payback é período de tempo. Então, ensinei para vocês o payback simples e o payback descontado. Agora, eu vou ensinar o VPL e o TIR. O VPL é parecido com o payback. Por que é parecido? Porque a gente faz algo similar, só que em vez de a gente computar o tempo, a gente computa o valor. Tá? Vou mostrar para vocês. Valor presente líquido. Isso aqui a gente faz na 12C também. Vou mostrar para vocês a estrutura do cálculo, depois eu mostro como faz direto na 12C. Então, vamos lá. Valor presente líquido, que na calculadora vai ter a sigla NPV, né? Eu vou mostrar para vocês onde está na calculadora. É uma técnica onde a gente vai trazer o fluxo de caixa para o valor presente. É exatamente o que a gente fez aqui, só que em vez de a gente mensurar o ano, a gente mensura o valor. Assim como a gente fez no payback com a taxa de desconto. Entretanto, seu valor será obtido pela diferença do valor presente das entradas com o investimento inicial. Então, o que a gente vai fazer pelo VPL? O VPL, a gente vai pegar aquele investimento inicial, vai pegar todos os valores de fluxo de caixa e trazer para o valor presente, e vai tirar o investimento inicial. Se esse valor ficar positivo, significa que o que você está recebendo é maior do que o que você gastou. Isso significa, então, que o seu projeto é viável. Você está recebendo mais do que você gastou inicialmente. Agora, se na hora que você trazer tudo para o valor presente, somar e subtrair do investimento inicial, esse valor der negativo, significa que você gastou mais do que você recebeu. Se você gastou mais do que recebeu, o seu negócio é inviável. Na prática, aqui, é como se a gente estivesse pegando esse fluxo de caixa e estivesse somando tudo isso aqui. Imagina que eu somei todos esses 5 valores. Eles têm que ser maior que o seu investimento inicial, senão não é viável. Se essa soma der menor que 42 mil, ou se essa soma der menor que 45 mil, significa que você está, em 5 anos, você não está tendo o retorno do seu investimento inicial. Então, não vale a pena, o projeto é inviável. É isso o VPL. Só que a calculadora faz isso para gente. Então, deixa eu mostrar para vocês. Se o VPL for positivo, significa que suas entradas foram maior que sua saída inicial, vale a pena, o projeto é viável. Se o VPL for negativo, significa que as suas entradas foram menores do que seu investimento inicial. Isso significa, então, que o projeto é inviável. Aqui é a fórmula, como que a gente faz a fórmula? É exatamente aquela fórmula do valor presente. A gente pegou cada valor futuro, dividiu por 1 mais a taxa e somou. Para o período 1, para o período 2, para o período N, a quantidade de períodos que a gente tem do projeto. Então, somei lá. Como o nosso projeto são 5 anos, esse N aqui seria 5. Somo esses 5 valores, trago para o valor presente e tiro o investimento inicial. Do projeto A foi 42 mil, do projeto B foi 45 mil. Se esse valor der positivo, significa que a soma dessas entradas foram maiores que o valor inicial. Projeto viável. Se essa soma for menor do que essa, esse resultado vai dar negativo. E aí, o seu VPL dando negativo, o projeto é inviável. Então, no exemplo anterior, pega todos os valores aqui e soma. Somei, ó. Soma de todos esses valores, menos o investimento inicial, que é 42 mil. Então, olha aqui, ó. Esses 5 valores somados dão 53.071, o investimento é 42, seu VPL deu 11.071, deu positivo. Então, suas entradas foram maior que sua saída inicial. VPL positivo, projeto viável. O outro exemplo, mesma coisa, somei essas 5 entradas, deu 55.924, o valor inicial do investimento foi 45 mil, 55.924 menos 45 mil, 10.924. VPL positivo, projeto viável. Ah, professora, mas o VPL desse deu maior do que o do outro. Aí é uma questão de estratégia, tá? O que a gente está vendo aqui é se o projeto é viável ou inviável. Projeto é viável? É. VPL, se o VPL der 1, projeto é viável? É.
Mas cabe a você analisar. Vale a pena ganhar só um? Aí vocês que analisam, né? Mas aqui a gente está sendo bem criterioso. Ou é viável ou é inviável. Beleza? Professora, eu dei uma pequena bugada só naquela fórmula lá em cima, lá. Questão boba, assim. Essa fórmula aqui é a fórmula que a gente faz para cada fluxo. Isso aqui, ó, vamos supor, vou mostrar para vocês, ó. No nosso exemplo, a gente tem 5 anos, não é? Então, esse N aqui vale 5. Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse pedaço aqui vão ser 5 fatores. Vai ser valor do fluxo, ou valor futuro do primeiro ano, que é 1 mais a taxa de 10% elevada ao ano 1. Esse valor do primeiro ano depende do projeto. Se for o projeto A, é 14 mil. Se for o projeto B, 28 mil. Sim. Mais valor do segundo ano, 1 mais a taxa elevada a 2. Mais valor do terceiro ano, 1 mais a taxa elevada a 3. Sim. Não, que nessa questão aí, na realidade, eu entendi. Eu grosseiramente aqui fiz a minha analogia que seria a fórmula que a senhora tinha apresentado anterior, com a somatória de todos os N's. Isso, é porque isso aqui é um somatório. Você nunca viu essa letra, não? Então é isso mesmo, é o que eu tinha entendido. É um somatório de 5 valores, é o somatório desses 5 valores aqui de verdinho, ou no projeto B, desses 5 valores de vermelhinho. Entendi. Essa fórmula é para a gente estar começando do zero, né? Isso, fazer. É porque eu gosto de mostrar, lembra que eu disse para vocês, eu gosto de mostrar como que acha, da onde vem o conceito matemático disso, e também gosto de mostrar achar na 12C. Aqui eu estou mostrando para vocês o conceito matemático, agora eu vou mostrar isso na 12C, que é muito mais fácil. A 12C é mão na roda. Mas deu para entender o conceito matemático? Isso aqui seria uma fórmula, se vocês abrissem um livro de matemática financeira, é essa fórmula que ia aparecer. O que eu estou fazendo é mastigar essa fórmula para vocês. Então tá, tranquilo. Deu para entender? Deu sim, obrigado, viu? Nada. Então agora vamos para a 12C para ver como faria isso aqui na 12C? Bora. Então, ó, vocês gravaram que no projeto A o VPL deu 11.071 e no B deu 10.924, né? Ok. Na 12C, eu não preciso nem trazer para o valor presente, não. A 12C já faz isso para mim. A 12C é linda. Quer ver? Vamos começar com o projeto A, que foi 42.005 entradas de 14, né? Então, ó, primeira coisa, eu botei o link da 12C aqui, eu vou clicar nele, mas antes de clicar nele, eu vou mostrar para você o passo a passo. A gente limpa os registros financeiros apertando essas teclas aqui, tá? Não precisa do F de novo, não. F, Fin, Clear e já apaga o registro. Aí aqui é a tela, né? A gente vai digitar o valor do investimento inicial. Aí eu vou apertar CHS, a tecla G. Por que eu aperto a tecla G? Porque eu quero ativar a função que está de azul, CF0. Isso quer dizer que é o meu primeiro fluxo de caixa, é o primeiro valor do primeiro ano, tá? Ou seja, fluxo de caixa do ano 0. Depois, eu vou digitar a entrada do próximo fluxo de caixa. Então, próximo fluxo de caixa, eu aperto G, CFJ, porque aí aqui J é valores diferentes de 0. Então, ano 1, ano 2, ano 3, e aí vai, certo? O J vai assumindo diferentes valores. E eu vou digitar a quantidade de períodos nesse NJ. Quando eu tenho valores iguais, eu venho aqui e digito o valor de períodos. Quando os valores são diferentes, eu tenho que digitar um por um. Então, como o primeiro exemplo são valores iguais, eu vou usar essa representação. O segundo exemplo são valores diferentes, então eu vou usar um por um. E aí eu vou usar a taxa, que é a taxa que eu vou descontar, né, o custo de capital, e vou chamar FNPV, que vai me dar o valor presente. Então, deixa eu trazer a calculadora para a tela e vou mostrar para vocês. Isso que eu acabei de narrar aqui, esse material eu vou mandar para vocês. É só um passo a passo para vocês entenderem, tá? Deixa eu trazer a calculadora. Vou mostrar bonitinho para vocês. Vocês podem ficar calmos, tá bom? Ih, meu Deus, o Firefox está dando bizil. Eu vou copiar o link. Deixa eu copiar o link da calculadora e trazer para o Chrome. HP 12C online. Só um minutinho que eu vou abrir ela aqui pra gente, tá bom? Ah, agora o Firefox abriu, meu Deus. Tem dia que a gente tá, né? Não, mas aí eu consegui aqui.
Deixa eu compartilhar com vocês. Só um minutinho, tá? Vocês segura aí na perestroika um minuto que eu vou compartilhar. Pessoal, tem aplicativo no celular, se alguém quiser. Não, mas eu quero mostrar, não adianta. Eu tenho que compartilhar. Não, só para o pessoal fazer junto aí. Ah, se quiser é legal, pessoal. Mas primeiro vê eu fazendo, né? Glória a Deus, senão fica igual o menino. O que você apertou? Aí ele entende. Agora perdi. Onde você apertou? Não é assim? Peraí que eu vou... Vocês estão vendo minha tela aí? Não vendo nada. Estão vendo ou não estão vendo? Agora sim. Estão vendo? O que vocês estão vendo? Me conta aí. Sim. Calculadora. A calculadora, estão vendo o PowerPoint também? Um pedaço. Sim. É um pedaço dele mesmo, exatamente. Muito bem. É isso que eu quero que vocês vejam mesmo. Então, eu vou limpar o recurso F, fim, clear. Tranquilo? Sim. Deixa eu aumentar um pouquinho essa calculadora. Tranquilo? F, fim, clear, limpei. A memória dela está limpinha. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou entrar com o valor do investimento inicial. O nosso exemplo, o valor do investimento inicial foi 42 mil, não é isso? Sim. Não é 42 mil? Isso. Então, vou digitar aqui, ó, 42 mil. Como é o aporte inicial é um gasto, vou apertar CHS. Então, eu estou tendo aí um investimento inicial de 42 mil, um gasto de 42 mil. Vou vir aqui na tecla G, porque eu quero ativar essas funções de azul. Eu vou apertar G, CF0. Tá vendo aqui? CF0? Sim? Sim. Esse foi meu aporte inicial. Falei para a calculadora, meu investimento foi de 42 mil. Agora eu vou dizer para a calculadora quais vão ser minhas entradas. Eu tive 5 entradas de 14 mil. 5 entradas idênticas, não é isso? Sim. Então, como elas foram idênticas, eu não sou trouxa, eu não vou ficar colocando 14 mil uma vez, 14 mil duas, 5 vezes. Eu vou botar 5 entradas de 14 mil. O que eu vou fazer? Vou digitar 14 mil, certo? E vou vir no G de novo e vou para o CFJ, mostrando que isso aqui é meu primeiro fluxo de caixa. Beleza? Certo. Só que eu tive 5 fluxos iguais. Então, como eu sou inteligente, o que eu vou fazer? Eu vou vir para a calculadora e dizer que eu tive 5 vezes os 14 mil. O 14 mil se repetiu durante 5 anos. Vou apertar o número 5, G, NJ. NJ está dizendo o número de períodos repetidos dessa entrada. Eu disse para ele agora que eu tive 5 valores de 14 mil. Era a mesma coisa que eu ter digitado 14 mil GCFJ, 14 mil GCFJ, 14 mil GCFJ 5 vezes. É a mesma coisa do que eu fiz aqui. Tranquilo até agora? Sim. Tranquilo. A minha taxa de desconto foi de 10%. Eu vou digitar 10 e vou jogar aqui na taxa. Aí aqui eu não preciso apertar G, não. É só apertar a taxa que ele vai entender que é o valor do meu desconto. Beleza? Agora eu vou chamar o meu valor presente. Valor presente é NPV. Só que NPV é laranja. Então eu tenho que ativar a tecla F e chamar o laranja. Olha lá o valor presente, 11.071. Lembra? Entenderam? Sim. Ah, professora, mas aí você foi 14 mil, foi igual. E aqueles que não foi igual? O nosso segundo exemplo não é igual. Vamos fazer o segundo exemplo para ver como é? Vamos. Então, eu não entendi esse 11 mil. Esse 11 mil é o valor presente, é o valor que a gente encontrou aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Mostra lá. Aqui, ó. Lembra? Foi quando a gente pegou todos os valores que a gente descontou e somou eles. Dessa soma, a gente tirou o investimento inicial, que foi 42 mil, o resultado foi 11 mil. Tá, positivo, tá bom. Isso, garota. Lembrou? Lembrei. A intenção do primeiro cálculo é saber em quanto tempo a gente vai ter o retorno e o segundo é saber qual o valor que a gente vai ter de retorno no período. Isso! Exatamente isso. Okay. Entendeu? Então,
Agora eu vou fazer o segundo. Mesmo processo, só que agora o segundo, as entradas foram diferentes, não foram todas iguais. Foi 28, 12 e 10 mil. Não é isso? Isso. E o valor de investimento inicial foi 45. Então tá, então vamos fazer o próximo. Ó, eu vou até trazer a calculadora para cá. Eu vou... Oxe, o trem travou. Espera aí. Vou trazer a calculadora de novo. Vocês estão vendo tudo bonitinho aí, né? Se não estiver vendo, me fala. Vou limpar a calculadora. Ó. F, fim, clear. Beleza? Fala, beleza, pelo amor de Deus. Vocês estão aí, né? Beleza. Então, beleza. Então, vou. Agora, esse é o projeto B. O meu gasto é de 45 mil inicial. Então, 45 mil, CHS e valor inicial. Então, eu vou vir aqui no GCF0, que é o investimento inicial. Joguei na calculadora. As entradas que eu tenho agora são diferentes. A primeira é 28 mil, depois 12 mil, depois 3 de 10 mil. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou digitar 28 mil, que é a primeira, GCFJ, primeira entrada. A segunda é 12, então vou digitar 12, GCFJ. E as outras três são de 10. Eu podia digitar 10, CFJ e 3 no N, mas eu vou digitar 10 3 vezes, vou mudar. Então, 10 mil, terceiro ano, 10 mil de novo para o quarto ano, e 10 mil de novo para o quinto ano. Beleza? Fiz as 5 entradas. A minha taxa é de quanto? 10%. 10 eu vou jogar no I. E agora eu vou chamar o valor presente. NPV. F, NPV. Olá, 10.924,40. Deu positivo? Deu. Então, o projeto é viável. Vamos ver se é esse valor mesmo que a gente tinha achado? 10.924? Aqui, ó. Olha lá, 10.924. Viram? Sim. Professora. Oi. É dúvida ou tá de boa? Professora, pode repetir? Posso. Eu estava fazendo acompanhando aqui na calculadora. Sabia. Eu falei para não fazer isso, para olhar eu fazendo. Sabia. Ah, professor, mas foi só essa. A outra eu não fiz, não. Vamos lá, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Olha aqui para mim. Deixa eu trazer a calculadora. É porque os valores do fluxo são diferentes, não são iguais. Vou limpar o registro. F, fim, clico. Beleza? Conversa comigo, criatura. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Vou jogar o primeiro valor, que é o investimento inicial, 45 mil. Uhum. CHS, que ele é negativo, que é o primeiro investimento. GCF0, investimento inicial. Beleza? Sim. Agora eu vou jogar os 5 fluxos. O primeiro foi 28 mil. Correto. GCFJ, 28 mil é o primeiro. O segundo foi 12. GCFJ. O terceiro foi 10. GCFJ. O quarto foi 10. GCFJ. E o quinto foi 10. Uhum. GCFJ. Joguei já os 5 valores. Agora eu vou dizer para a calculadora a taxa de desconto, que foi de 10%. Vou digitar o número 10 e vou jogar no I. Agora eu vou perguntar o valor presente dela. F, NPV, tá aí o valor presente. 10.924. Positivo, investimento viável. Negativo, investimento inviável. Paloma, então se quisesse esses 10 aí, dava para a gente fazer só uma vez e colocar que ele repete 3 vezes, Pode, né? Vou fazer desse jeito para vocês verem, ó. F, fim, clear. 45 mil. CHS, joguei no GCF0. Agora o primeiro, 28. GCFJ. 12 mil. GCFJ. E os 10 mil não são 3 de 10 mil? Vou digitar 10 mil. GCFJ. 3 GNJ. Disse para a calculadora que foram 3 do último, 3 de 10 mil. Taxa de 10%. Vou chamar o valor presente.
da mesma coisa. Tá vendo? Sim. Entenderam ou não entenderam? Sim, sim. Agora ficou tranquilo. Entendi. Então, agora vamos para o último. E isso que eu acabei de falar para vocês está aqui, ó. Tá vendo aqui o slide? Uhum. Tá bem aqui, ó. Digite o valor do investimento inicial. Digite a entrada de caixa de cada ano. Tá tudo bonitinho, tá vendo? Só para ter certeza aqui. Então, vamos supor que tem 10 valores de 10 mil e 10 valores de 20 mil. Eu poderia fazer 20 mil e jogar lá Muito na boa quantidade. sua pergunta. Poderia, se eles tivessem apresentado assim. Consecutivamente 10 mil e consecutivamente 20 mil. Eu segui a sequência, ok. Agora, se fosse assim, 20, 10, 20, 10, você ia ter que lançar um por um. Uhum. Deu para entender? Beleza. É só É quando só eles estão organizar, né, no consecutivos. caso. Isso. Ah, não, entendi. Se eles não Entendi. tiverem consecutivos, muda, porque o período de tempo muda. Ah, entendi. Entendeu? Beleza. Podemos seguir? Sim. Podemos. Tá tranquilo? Tá tranquilo e favorável? Sim. Então, beleza. O próximo aqui. Taxa interna de retorno, a TIR. A taxa interna de retorno é a taxa que eu vou exigir de retorno do meu investimento. Também a gente faz ela na 12C. Na verdade, eu vou ensinar para vocês a metodologia do cálculo, mas para vocês conseguirem fazer a conta na mão, vocês têm que entender de série temporal, que seria cálculo 4 ou cálculo 5. Eu não vou mostrar para vocês série temporal, né? Como trazer a série temporal para o período que a gente quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a TIR, infelizmente, é na calculadora, certo? A TIR não tem jeito. Mas tem como fazer ela no braço se você entender de série temporal. Aí é um cálculo a mais, né? Na calculadora, ela chama IRR, tá? Eu vou ensinar para vocês qual que é essa tecla. O que ela representa, essa TIR? Ela representa a taxa de desconto que se iguala ao valor presente das entradas no investimento. É como se eu te dissesse o seguinte, a nossa taxa de desconto não foi de 10%? A minha TIR, ela vai me dizer se o investimento é maior ou menor que essa taxa de desconto. Ela tem que se igualar. Se a minha TIR for 10%, que nem no exemplo anterior, vai dar 0 o VPL. Significa que o que eu vou receber de entrada vai ser igual ao que eu gastei no início, que foi 42 mil. Se o VPL der 0, significa que essa é a taxa mínima que eu espero para que eu não tenha prejuízo no meu negócio. Ou seja, na hora de eu somar ali, aquela soma daqueles fluxos tem que dar no mínimo 42 mil no projeto A ou no mínimo 45 mil no projeto B. Se essa taxa não for de 10%, for inferior a 10%, eu vou ter prejuízo. A taxa, então, tem que ser maior que a taxa de desconto para o processo ser viável, para que eu tenha um VPL positivo. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Se a TIR for maior que o custo de capital, eu aceito o projeto. Se a TIR for menor que o custo de capital, eu recuso o projeto. Por quê? O retorno que eu vou estar tendo é menor que o que eu estou gastando. Então, ó, na prática, é como se eu estivesse somando todas as entradas e, em vez de estar usando uma taxa qualquer, eu estou usando a TIR, que é a taxa interna de retorno do investimento. Essa TIR, na hora que eu somei todas as entradas, menos o investimento inicial, isso aqui dá 0 quando eu uso a TIR. Por quê? Eu não estou tendo prejuízo nem lucro. Então, essa é a taxa mínima que eu espero de retorno, para não ter prejuízo. Se a gente considerar o exemplo anterior, é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, entradas de 14 mil, mais a taxa que eu exijo desse capital para que eu tenha, no mínimo, 42 mil, que seria receber o valor que eu gastei. Mais ou menos isso aqui. Só que, na prática, para eu achar essa TIR aqui, ó, eu ia ter que usar uma tecnologia, matematicamente, eu uso um conhecimento chamado de série, certo? E isso, para fazer no braço, dá trabalho. Então, o melhor é a gente fazer na 12C. Como que a gente vai fazer isso na 12C? Vamos lá. Opa, já mostrei as tiras, porcaria. Deixa eu trazer aqui a calculadora. Então, vamos lá. Limpei a memória. Vou fazer para o primeiro projeto. O primeiro projeto era 42 mil com entradas de 14, não era isso?
Então, vou lá. 42 mil. CHS, deu erro no inferno, tinha que ter apertado. 42 mil. Negativo, né, que é o capital inicial. G, CF0. E 5 entradas de 14 mil, não foi isso? 14 mil. G, CFJ, como foram 5 idênticas, eu vou pôr 5 GNJ. Disse para a calculadora já quem foram as minhas entradas e qual foi o meu investimento inicial. Agora, eu vou dizer o período de tempo do meu... eu quero saber a taxa mínima de atratividade. O que é essa taxa mínima? Para que o valor presente dê 0, certo? Considerando que o que vai entrar é exatamente o que eu gastei no início. Eu só venho aqui e aperto F e RR. Ele já vai me dar o valor da taxa. A taxa foi de 19% e 86%. Quer dizer o quê? Que se eu usar essa taxa de desconto em vez de 10%, no final a minha soma vai dar exatamente 42 mil, que foi o valor inicial. O que isso quer dizer para a gente enquanto analista? Se o meu custo de capital for maior que esse valor, não vale a pena o investimento, porque no final a soma vai dar menor do que eu gastei. Agora, se a taxa do custo de capital for menor que isso, significa que no final a soma vai dar maior do que o que eu gastei. O nosso custo de capital é 10%, é menor que esse valor. Então, significa que nosso projeto vale a pena. Significa o quê? Que na soma dos fluxos, o valor que eu vou receber é maior do que o valor que eu gastei. Deu para entender, gente? Uhum. O outro projeto, deixa eu fazer a taxa do outro projeto. Ó. O outro projeto foi 45 mil. Deixa eu arrumar aqui. CHS, GCF0. Eu tive a primeira entrada de 28 mil, GCFJ, 12 mil, GCFJ, e 3 de 10 mil, GCFJ. Opa! 3 de 10 mil? Então, 3... deu um bug aqui, tá vendo? Grávida dá esses bugs. Aí eu vou agora chamar o valor, a taxa. F e RR. Lá, a taxa foi de 21,65. A taxa está até maior do que do outro, né? Ou seja, está maior que 10%, significa que o investimento é viável. 21,65. Então, ó, vamos ver aqui. A taxa do projeto A e taxa do projeto B. Ambas são maiores. Opa, esse é o exercício. Volta pro inferno. Ixi, deu bug aqui. Ambas são maiores do que o custo do capital. Então, nos dois casos, o projeto é viável. Deu para entender? Sim. Deu sim. Ai, que beleza. É isso que eu tinha para ensinar hoje. Agora eu vou dar um exercício para vocês. Pode dar um exercício? Ai, professor, você podia fazer esse primeiro com a gente. Ai, larga de ser cagona, menina. De ser medrosa. Vocês têm que... Exercício não vai arrancar vocês, a alma de vocês, não. É para vocês errar mesmo. Aí eu venho e faço com vocês. Tenta fazer, e se vocês não conseguirem, eu faço. A próxima aula é só de exercício. O que eu posso fazer? Eu posso começar a próxima aula corrigindo esses exercícios, porque já são quantas horas? 9h24. Não, a gente tem tempo, dá para vocês fazerem e eu fazer com vocês. Larga de ser cagona. Vamos fazer junto. Eu vou dar dicas para vocês, eu não vou fazer, eu vou dar dicas, tá? Vocês vão me respondendo, eu vou dizer se está certo ou está errado. Pode ser assim? Pode, querida professora Helena. Então, vamos lá. Exercício de fixação. Questão 1. Analisa as seguintes situações. Situação A. Dona Maria, uma doceira de mão cheia. Eu acho que já está gravando, não está? Está gravando. Uma doceira de mão cheia resolveu abrir seu próprio negócio, uma confeitaria. Para tanto, ela fez um investimento de R$20 mil. Não querendo perder seu dinheiro investido, fez estudos e chegou à seguinte projeção de fluxo de caixa para os próximos 5 anos, que é o tempo esperado por ela para que o investimento retorne. Ano 1, ela vai ter uma entrada de 2.500, ano 2 de 3.500, ano 3 de 8.000, ano 4 de 5.000 e ano 5 de 4.000. Pergunto para vocês, como que a gente vai fazer isso aí? O que eu vou botar aí nessa tabela? Saldo inicial é o quê? No ano 0. Investimento, os 20. Os 20 mil. Ele vai entrar como?
Negativo? Exatamente. Ela está recebendo alguma coisa no ano 0? Está entrando algum dinheiro no ano 0? Não. Não. Então, qual que vai ser o saldo final no ano 0? 20 mil. Negativo. Exatamente. Menos 20. Menos 20 mil. No ano 1, ela já começou com saldo negativo, que foi o investimento que ela fez. Só que no ano 1, ela está entrando com um valor de 2.500. 2.500. Muito bem. Qual que vai ser o saldo? 22.500. Ela está devendo 20, recebeu 17.500. 17.500. Muito negativo. bom. Exatamente. Como que eu começo o ano 2? Professor, nesse caso, só uma Com curiosidade. 17.500 negativo. Isso, pode Um falar. negativo, colocar entre parênteses não resolve, não? Pode, aí pode, vocês que sabem, se souber interpretar. Não, tá só... Uhum. Pode usar. E repara que aqui eu estou usando os valores informados. Em momento nenhum eu descontei. Então, esse aqui é o payback simplificado, tá? É o simples. O segundo ano está entrando quanto? 3.500. 500. Qual que é o saldo aqui? 14. Negativo. Tranquilo? Ano 3. Ela ainda está negativada. Quanto que entrou no ano 3? 8 mil. Qual que é o saldo? 6 mil. 6 mil. Ano 4, 6 mil. E ela recebeu 5 mil. 5 mil. Saldo de 1.000. Menos 1.000, né? Exatamente. O último ano, entrou 4. Qual que é o saldo dela? 3 mil. Pergunto, no final dos 5 anos, o saldo terminou positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, ela quitou entre o 4º e o 5º ano. Entre o 4º e o 5º ano, ela precisou dos 4 mil todo? Não, ela só precisava de quanto? Para quitar o investimento? De 1.000. De 1.000. Seria 1/4 do que ela recebeu. Então, ela quitou em 4 anos e, sei lá, 2 meses, 3 meses. Então, payback aqui, payback, é de 4 anos e 3 meses. Beleza? Ok. Só que esse aqui foi o payback simples. Agora eu vou fazer o payback descontado. Para o payback descontado, ele tem que me dar um custo de capital. Então, considere a mesma situação, só que agora eu vou ter um custo de 10% ao ano. Aí eu coloquei a fórmula aqui só para a gente lembrar, certo? Então, eu vou ter que pegar cada um desses valores aqui e trazer para o valor o quê? Presente. Presente. Eu posso fazer isso na 12C ou na mão. Eu vou escrever aqui, ó. Fluxo de caixa 1, que seria o valor presente 1. Vai ser 2.500 dividido por 1 mais a taxa, que é de 10%, ou seja, 0,10, elevado a 1. Fluxo de caixa 2, 3.500, dividido por 1, mais a taxa, elevado a... Aqui não é a 2, não, elevado a 1, né, gente? A professora é burra. Aqui que é elevado a 2. O próximo, fluxo de caixa 3, é 8.000, dividido por 1 mais a taxa de capital, custo de capital elevado a 3. Fluxo de caixa 4, vai ser 5.000, dividido por 1 mais a taxa, elevado a 4. Fluxo de caixa 5, 4.000, dividido por 1 mais 0,10, elevado a 5. Cada um desses valores vai me dar o fluxo de caixa de cada período descontado. Aí eu vou fazer essa conta. Só que eu não sou neném, eu já fiz essa conta, né? Vocês querem fazer ou eu só mostro o resultado? Eu já fiz o quê? Já? Então me fala aí. O primeiro... Fiz até o 3 aqui. O primeiro é 2.272 e 72 centavos.
Tá certo? Vê se eu escrevi certinho. 2.232,72. É 2.272 e 72 centavos. 72,72, né? Isso. O segundo é 2.066 2.066 e 12 centavos. Terceiro. Terceiro deu 1.878 e 28 centavos. O quarto. 1.707 e 53 centavos. E o último, deixa eu fazer aqui rapidão. Não, pode fazer. Eu vou pegar aqui. Eu já vou pegar a minha cola. Que deu aqui. Deu 1.552,30. 1.552,30. Deixa eu só pegar um negócio para me colar. Beleza. Não vamos fazer isso direto na calculadora, sem calcular. Não, aí tem que ser um por um, porque são períodos diferentes. Na calculadora tem que fazer um por um para saber o período diferente. Ou então fazer, em vez de fazer o fluxo de caixa que nem eu estou fazendo, você vai direto para o VPL. Não, professor, então eu errei aqui. Então eu errei essas contas aqui, então. Eu errei. Mentira. A partir da segunda eu já errei tudo aqui. Perdão. Então eu posso fazer aquela segunda conta lá, né? Que você fez a somatória. O valor presente mudou. Glória. Eu já tenho essas contas aqui, eu já fiz essas contas, eu vou botar aqui na cola. Pode pôr? Eu já fiz essas contas. Acredita em mim. Se vocês quiserem, é só vocês fazerem. Porque senão a gente vai perder muito. Só hoje, tá? Tá bom. Acredita só hoje, então. Aqui é 2.892 e 56. Aqui é 6.010,52. Aqui é 3.415,07 e que 2.483,69. Certo? Então, esses foram os valores. Agora eu vou fazer o exercício que nem eu fiz no anterior, só que em vez de usar esses valores aqui, eu vou usar os descontados. Então, aqui eu tive uma entrada de 20 mil, né? Um valor, um aporte inicial. Não tive entrada nenhuma nesse ano, meu saldo ficou negativo em 20 mil. Comecei o primeiro ano com saldo negativo, aí entrou um valor de 2.272,73. Isso significa que meu saldo ficou em 17 mil, negativo, né? 727,27. Comecei o segundo ano com esse saldo. Aí entrou 2.892,56. Aí o meu saldo ficou negativo em 14.834,71. Comecei o terceiro ano com esse saldo negativo. Aí entrou no terceiro ano 6.010,52 centavos. Aí eu tive um saldo negativo de 8.824,19. Comecei o ano com esse saldo ruim aqui. Aí entrou no quarto ano 3.415,07. Eu fiquei com um saldo negativo de 5.409,12. E no quinto ano, comecei o ano com esse saldo ruim. E entrou 2.483,69. O saldo vai fechar negativo, né? 2.925,43. Pergunto para vocês. Vale a pena? Não. Não. O payback aqui foi maior que 5 anos, então já é não viável. Porque o tempo que eu vou gastar é maior que o período do projeto, que é de 5 anos. Certinho? Sim. Tranquilo aí? Deu para entender? Deu ou não deu? Deu sim, professor. Então, agora vou seguir o próximo aqui. Poxa. Questão 2. Querem tentar fazer? Querem ou não querem? Vocês são muito medrosos. Tenta, gente. A gente vai fazendo junto, professor. Larga de ser cagona, sou.
Ô, menina cagona, e na hora da prova, e na hora da vida, que seu chefe fala, minha filha, vê se o investimento é viável aí, como que você vai fazer? Você vai falar, ai, professora, me ajuda. Vão, tenta fazer, vai. Se vocês não conseguirem fazer, são 9h36. A aula acaba daqui a 14 minutos. Vou dar para vocês 4 minutos para fazer a questão 2. Se em 4 minutos vocês não conseguirem, eu faço. Pode ser? Pode ser. Então, vou dar um pause aqui, 4 minutos. Então, vamos lá, questão 2. Tá gravando, né? Acho que tá gravando. Fernando Mara vai investir 750 mil em um novo empreendimento e, para evitar surpresa e não perder dinheiro, ele fez estudos e projeções futuras que chegaram aos seguintes fluxos de caixa. No primeiro ano, 250 mil, no segundo ano, 350 mil, no terceiro ano, 250 mil e, por fim, no quarto ano, 200 mil. A taxa mínima de atratividade ou o custo de capital dele é de 12% ao ano. Período esperado para o retorno é de 4 anos. Utilizando a 12C, qual será o valor presente para esse investimento? Né? O valor presente líquido. Vamos lá trazer a calculadora para compartilharmos. Deixa eu trazer a calculadora. Todo mundo vendo a calculadora aí? Sim. Então, valor inicial, 750 mil. Vou jogar ele negativo, G, CF0. Eu tenho uma entrada de 250 mil, primeira, né? Então, G, CFJ. Segunda de 350, G, CFJ. Terceira de 250, G, CFJ. E a quarta de 200. G, CFJ. Já fiz os 4 períodos. O meu custo de capital é de 12%, então 12 vem aqui na minha taxa. E agora o que eu vou fazer? Chamar o meu valor presente. Então, F, NPV, que deu 57.280,82. Um valor positivo, o que significa que meu projeto é viável, né? Vale a pena fazer esse investimento. Beleza? Beleza. Ok. Então, Professor, agora... só uma dúvida aqui. Eu julguei o CFO é o 750 mil, não é isso? Exatamente. CF0. Né, ou não? Tá bom? Tá certinho? Eu queria ver se ela estava atenta. Ah, muito bem. Foi bom me testar. Vou limpar aqui o registro. O segundo. Ó. Seu João resolveu fazer um investimento para sua fazenda. Ele vai investir na compra de um trator no valor de 50 mil reais. Ele espera ter um fluxo de caixa constante de 15 mil pelos próximos 5 anos. Qual o valor da TIR do investimento? Então, vai ser fluxo de caixa constante e o investimento inicial 50 mil. Vamos lá trazer a calculadora de novo para a tela. Todo mundo vendo a calculadora? Sim. Limpei a memória financeira. Investimento inicial de 50 mil. CHS, G, CF0. Como vão ser valores constantes de... Quanto que foi os valores em 5 anos? 15 mil cada. 15 mil, né? Então, deixa eu voltar aqui. 15 mil. Então, 15 mil. G, CFJ, foram 5, então 5, G, NJ. A calculadora já entendeu. Eu quero saber a TIR. Então, agora eu vou perguntar quem é a TIR. F e RR. 15,24 foi a TIR. Ou seja, o menor custo de capital possível é esse valor. É óbvio que eu não vou querer um valor de 15,24, que significa que o que eu vou ganhar é o que eu gastei. Então, eu quero sempre um valor de custo de capital inferior a esse. Então, quer dizer que qualquer valor de custo de capital menor que 15,24 significa que o investimento vai ser viável. Qualquer valor onde o custo de capital é maior que 15,24%, o investimento não é viável. Beleza? Ok. Beleza. Tranques demais, não foi? No final foi. Eu falei com vocês, é sempre assim. A teoria complica e depois a gente vem com a vaselina e deixa tudo mais fácil.